Exemplo de um matrimônio santo. Servo de Deus Takashi Nagai e Midori Moriyama, vítimas e heróis da era atômica. De família shintoísta, o japonês Takashi Nagai, em 1908-1951, conheceu o catolicismo através da família Moriyama. Esta lhe deu hospedagem durante seus estudos de medicina em Nagasaki e seus primeiros anos de serviço médico. A família Moriyama era uma dessas principais famílias da antiga estirpe de católicos de Nagasaki, os quais mantiveram a fé clandestinamente, em meio a ferozes perseguições desde o século XVII. O jovem médico racionalista, motivado pela própria busca do sentido da vida e pelo impressionante testemunho calado dessa família católica, aproximou-se pouco a pouco da estranha religião. Em dezembro de 1932, um dia depois de ter assistido pela primeira vez à missa católica, a de Natal, por convite da família Moriyama, o Dr. Takashi ofereceu à família algo que nunca poderiam lhe retribuir. A senhorita Midori, filha única dessa família, que estava em casa no período de férias de inverno, sofreu fortes dores abdominais por toda a noite. Pensavam que era desarranjo intestinal, mas após administrar-lhe um remédio para o problema, sem resultado algum, despertaram o doutor que estava residindo na casa, para que a examinasse. Se ele não diagnosticasse e tratasse a apendicite aguda de forma correta, carregando-a e levando-a pessoalmente ao hospital, no meio de uma tormenta de neve, para que fosse operada de emergência, teriam perdido a filha naquela mesma noite. Midori rezou por sua conversão desde o momento em que o jovem se hospedou com sua família e seguiu rezando ainda mais, depois que ele salvou a sua vida. Quando o doutor foi servir na Guerra do Japão com a China em 1933 e se encontrava na batalha, Midori enviou ao seu amigo um pacote contendo, entre outras coisas úteis, uns livros de doutrina católica. Um ano depois, quando regressou a Nagasaki, Takashi decidiu se tornar católico, em junho de 1934, apesar da oposição de seus pais. Neste período era notável a atração entre Midori e Takashi, pelo que o sacerdote que o batizou convidou seu padrinho, primo de Midori, para atuar como nakudo, intermediário para arrumar o matrimônio entre as duas partes, conforme a tradição japonesa. Quando questionaram o jovem sobre suas intenções, Takashi expressou uma única inquietude: que Midori entendesse que ele tinha risco de morrer jovem, porque o campo de sua especialidade, radiologia, todavia em desenvolvimento, mostrava-se perigoso para os que administravam os exames de raio-x. Considerava seu trabalho como uma valiosa contribuição à ciência médica e por isso não pensava abandoná-lo. Mas queria que Midori assumisse com ele esse risco se pensava em se casar com ele. À pergunta transmitida por meio do intermediário, a jovem respondeu, repetindo a resposta de Ruth à sua sogra Noemi. Será meu privilégio compartilhar seu itinerário onde quer que leve e aceitar qualquer coisa que passe no nosso caminho. Takashi se casou com Midori 2 meses depois de seu batismo. Aos poucos ela conquistou a estima e a aceitação da teimosa família Nagai, graças à sua inata bondade, respeito e amabilidade para com todos. Em junho de 1945, em plena Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam preparando sua ofensiva final, Takashi Nagai começou a notar múltiplos sintomas preocupantes, que sugeriam alguma doença crônica. Ele passou por exames de raio-x e os resultados foram devastadores. Um diagnóstico contundente de leucemia avançada, restando-lhe 2 ou 3 anos de vida. Tratou de receber a notícia com calma na presença de seus colegas, mas quando ficou só em seu consultório, abalou-se e tremeu em sua fé. Senhor, tu sabes o quanto eu sou débil. Não sei se poderia aguentar. Por que tão cedo, Senhor? O que será de minha esposa e filhos? E o trabalho que não concluirei? Mas antes de sair de seu consultório, olhou para a máquina de raio-x. Essa máquina havia tornado possível sua tese de doutorado, possibilitou que milhares de pacientes descobrissem e tratassem a tempo a tuberculose, e agora se deu conta de que essa mesma máquina lhe expôs a níveis letais de raios gama, produzindo-se a tão temida leucemia. Mas curiosamente sentiu paz olhando para aquela máquina desgastada por anos de uso, sabendo que sua vida também se gastou no serviço aos demais. Logo teve que enfrentar uma situação mais difícil: dar a terrível notícia à sua esposa. Depois dos ritos de acolhida que trocavam entre si todos os dias ao chegar a casa, Takashi contou a Midori todo o ocorrido naquele dia. Ela escutou atenta, em silêncio,
e logo se ajoelhou com a cabeça inclinada ante o crucifixo que sua família tinha guardado durante 250 anos de perseguição. Ele se levantou e a acompanhou, ajoelhando-se ao seu lado. Depois de uns minutos, deu conta de que ela estava soluçando num choro silencioso. Ela ficou em oração até que passou a tormenta interior. Enquanto isso, ele se sentiu culpado por ter se descuidado, dedicando-se tanto ao seu trabalho de investigação, chegando a esse extremo, depreciando o amor e a dedicação de sua esposa. Mas ela moveu a cabeça para olhá-lo e lhe falar. Não o incriminou, senão que falou com compostura. Antes de nos casarmos e antes de tua ida à guerra na China pela segunda vez, nós dissemos que se nossa vida destinava-se para a maior glória de Deus, então a vida e a morte eram belas. Tu deste tudo que tens pelo trabalho que te pareceu muito, muito importante. É para a glória de Deus. Takashi se surpreendeu. Esta mulher nunca falhou com ele. Ele lutava contra as lágrimas, não por si, mas por Midori. Sentiu que estava na presença da santidade. Pareceu-lhe naquele momento que ela representava e sintetizava toda a valentia e fé dos cristãos perseguidos de Urakami, a estirpe de sua família, que mantiveram a fé em meio a piores provas. Naquela noite ele tinha voltado deprimido para casa, um homem sem esperança, mas no dia seguinte, ele mesmo disse em um de seus livros, retornou ao departamento de radiologia um homem novo. Sua total aceitação da tragédia, seu rechaço a qualquer insinuação de culpa da esposa liberou-me. Seus 13 anos de radiologia, seu tempo de serviço médico na China e os anos de austeridades em meio aos ataques aéreos da guerra, tudo pareceu belo. Midori lhe disse naquela noite que talvez um de seus filhos continuaria seu trabalho em investigação de radiologia. Ele queria se prostrar no chão diante dela, pelo que ela falou. Convenceu-lo que ela não tinha nenhum ressentimento sequer. Quase abraçava a máquina de raio-x e experimentou uma grande paz e uma nova vitalidade para realizar qualquer trabalho que lhe restava. Pensou que essa deveria ser a alegria que vem do abandono da vontade de Deus, como tinha lido em Pascal. No mês seguinte, julho de 1945, numas anotações de seu diário, reconheceu que a possibilidade de uma lenta e dolorosa doença lhe trazia temor, e concluiu: mas Midori estará do meu lado. Ela estará ali rezando e me colocará o crucifixo na testa. Morrerei em seus braços. Ela fechará meus olhos e me levará ao túmulo. Que generosa e desinteressada. Tu transformarás o momento de minha morte. Obrigada, Midori. Mas nos planos de Deus, não seriam como ele imaginou. Em agosto, panfletos lançados sobre Nagasaki pelos norte-americanos ameaçaram que a cidade, cheia de flores em abril, em agosto seria incendiada. E no dia 6 de agosto chegaram as notícias de uma bomba terrível que devastou Hiroshima. Takashi e Midori tomaram a decisão naquele mesmo dia de enviar seus filhos para viverem com seus avós, no outro lado da montanha. No dia 7 de agosto, Midori e sua mãe acompanhavam seus filhos a uma cabana localizada no outro lado da montanha, num vale tranquilo. No dia 8, quando Midori regressou à cidade, ao soar as sirenes de um ataque aéreo, acompanhou seu esposo que já caminhava com passos inseguros devido às pernas inchadas e os órgãos afetados, pondo o braço de seu esposo sobre seu ombro e abraçando sua cintura com seu próprio braço. Chegaram ao refúgio contra ataques aéreos e os dois começaram a rir. Sentaram-se no refúgio, escreve ele, como dois enamorados passeando. Esqueceram-se da guerra e começaram a falar da festa da Assunção que estava próxima. Um grande dia, festa da padroeira para os cristãos de Nagasaki. Falaram de seus planos de se confessarem e se prepararem para a solenidade. Uma vez que a sirene soou alertando não haver perigo, voltaram para casa e Takashi se admirou do ânimo de sua esposa que demonstrava alegria. Tomou café com ele, rindo das travessuras de seus filhos e do difícil que seria para a avó cuidar dos dois. Midori queria acompanhá-lo à universidade, mas ele disse que não, que já estava bem. Despediram-se na porta, mas aos poucos passos se deu conta que tinha esquecido seu lanche. Retornou à casa e se assustou ao encontrar sua esposa deitada no esteiro no chão, tremendo e chorando de forma descontrolada. Será que ela se fazia de forte diante dos problemas para fortalecer seu esposo? Mas nos momentos de solidão também sentia medo, ou que pressentia algo em particular que uma manhã lhe traria. De qualquer forma, Takashi teve que fazer guarda dos ataques aéreos naquela noite. Rechaçou a sugestão de não colocarem seu nome na lista. Olha como os internos estiveram nos ataques aéreos, e alguns deles perderam a vida.
Não, eles não pediram para serem dispensados. Também não farei. Assim não voltou a ver sua esposa depois do café da manhã do dia anterior. Às 11h03 do dia 9 de agosto, um dia ensolarado sobre Nagasaki, um avião de guerra norte-americano lançou sobre a cidade uma bomba atômica de 4 toneladas, matando pelo menos 70 mil pessoas de seus 200 mil habitantes. Nunca se tinha visto semelhante desastre e holocausto instantâneo na humanidade, exceto em Hiroshima 3 dias antes. E boa parte da cidade, centro histórico do catolicismo japonês, ficou reduzida a cinzas. Ventanias violentas e incêndios que seguiram a explosão acabaram com a maior parte daquilo que restou de pé e do destruído na cidade. Os seres humanos que sobreviveram ao impacto inicial, pois muitos foram carbonizados instantaneamente, foram morrendo horrivelmente como monstros queimados e destruídos internamente pelas doses extremas de radiação que receberam. Alguns horas depois, outros depois de 2 dias, de uma semana, e outros ainda sobreviveram meses até morrerem da temível doença atômica que ninguém entendia muito bem naquele momento. Os 2 filhos de Takashi e Midori estavam a salvo com sua avó materna. Takashi estava trabalhando em seu consultório na universidade quando, em questão de segundos, veio um flash poderoso de luz, uma rajada de vento violento que destruiu o edifício e o lançou 3 metros contra o muro, o soterrando sob os escombros resultantes da explosão. Em seguida escutou o estalar de um incêndio e tudo se escureceu como em uma noite sem estrelas. Começou a escutar os lamentos e os gritos das vítimas e conseguiu sair dos escombros e localizar parte do hospital universitário na escuridão, através dos sons. Como formava uma experiente equipe médica, médicos e enfermeiras sobreviventes começaram a atender como podiam as dezenas e logo centenas de vítimas que se arrastavam ao hospital devastado esperando ajuda. Seguiram trabalhando sem parar durante essa noite atômica e a noite natural que a seguia, contra toda a esperança. O Dr. Takashi organizava equipes de trabalho e lhe dava instruções, sendo dos médicos de maior reconhecimento entre os sobreviventes, respeitado por todos por sua calma e competência em situações de emergência como esta. Os socorristas não prestavam atenção às próprias feridas e esgotamento até que caíam. Takashi não era exceção. Ele tinha um profundo corte no lado direito do rosto que jorrava sangue como de uma fonte. Estancara a hemorragia com uma bandagem aplicada pelas enfermeiras, mas já tinha perdido muito sangue e logo a bandagem estava empapada de sangue. No entanto, seguia dirigindo as operações de resgate. Às vezes dirigia olhares furtivos à zona de Urakami, onde ficava sua casa, e desejava ter notícias de Midori, esperando vê-la a qualquer momento entre os refugiados que chegavam ao hospital, mas nunca apareceu. Queria ir atrás dela, mas sabia bem que sua presença, direção, calma e valentia eram imprescindíveis para que a equipe médica do hospital não perdesse todo o sentido de dever e se desesperasse deixando as vítimas da bomba sem nenhuma ajuda, mesmo que fosse para morrer com um pouco de dignidade. Esperava, mas 5 horas após a explosão, o bairro de Urakami ficou como um fumegante campo de cinzas, restando visível apenas as ruínas da catedral. Neste momento, a certeza de sua morte lhe chegou ao coração como um golpe. Seu corpo e mente, debilitados pela leucemia e a perda de sangue, já tinham extrapolado todas as capacidades e suas pernas cediam sob o peso de seu corpo. Ao despencar, um colega o escutou murmurando para si mesmo. Já teria vindo, está morta, Midori. Com uma mão amassou um punhado de terra e logo desmaiou. Takashi despertou numa mesa de cirurgia improvisada, enquanto outro doutor lhe operava para conter a hemorragia. 2 dias depois, quando o exército japonês chegou, e para assumir a responsabilidade pelos esforços de resgate e organização, Takashi se dirigiu ao local de sua casa. Com dificuldade, conseguiu localizar o que antes era sua casa numa imensa área de cinzas brancas e fragmentos de telha. Viu um objeto negro e logo se deu conta que se tratava dos restos carbonizados de sua querida esposa. Sobrou apenas o resto de seu crânio, coluna vertebral e pelvis. Quando se agachou chorando para recolher seu resto para lhe dar um enterro digno, viu algo como um débil reflexo entre os ossos pulverizados de sua mão direita. Mesmo fundido em uma massa confusa, podia identificar-se claramente o crucifixo com as contas do texto com que tantas vezes ele a tinha visto em oração. Takashi inclinou a cabeça e chorou. Querido Deus, obrigado por me permitir morrer orando. Mãe das dores, obrigado por estar com a fiel Midori na hora de sua morte. Ó bondoso Jesus, nosso Salvador. Tu suaste sangue e carregaste a cruz pesada até o lugar de tua crucifixão,
e agora derramaste uma luz pacífica sobre o mistério do sofrimento e da morte, a de Midori e a minha também. Levou seus restos para o cemitério onde tinha comprado uma parcela de terra, mas em um momento no caminho ficou emocionado ao contemplar o trágico conteúdo no balde e rompeu em oração de graças a Midori por toda sua fidelidade e amor desinteressados. Ele pediu perdão por ter sido egoísta e não ter pensado nela. Alguns passos adiante, quando tropeçava e os ossos soavam no fundo do balde, parecia escutar a voz de Midori que lhe dizia: "Não, perdoa-me tu a mim." Depois de enterrar os restos mortais de Midori, ele despencou e caiu inconsciente no lugar de sua casa. Retomou a consciência na madrugada seguinte, justo antes do amanhecer, e abriu seus olhos diante de uma luz que o inundava e que depois de uns instantes reconheceu como Vênus, a estrela da manhã. "Estrela da manhã, Maria, rogai por nós", disse sem pensar duas vezes. Logo sentiu uma urgência de rezar a Maria. Levantando-se e se colocando de joelhos, rezou deliberadamente o terço. Logo se levantou dessa oração, disse ele, refrescado em espírito e pronto para qualquer coisa que Deus tivesse planejado para ele, antes de ir ao encontro de Midori. Retornou à universidade, ao seu trabalho e à tarefa de recolher e cuidar de seus filhos e sogra, enquanto Deus lhe desse vida e forças, com a nova convicção de estar fazendo a vontade de Deus. Mesmo tendo perdido seu Novo Testamento junto com todas suas coisas, um versículo veio à sua memória, em meio de toda a esterilidade que o rodeava. "Céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão." Era para ele uma espécie de mantra que colocava tudo em perspectiva nos dias, semanas e meses vindouros. Apenas um mês após a explosão atômica, o Dr. Takashi experimentou em seu próprio corpo os sintomas graves da doença atômica. Febre de 40 graus durante uma semana inteira, todo o corpo inchado, a pele ao redor da ferida gangrenada, deixando um buraco que começava a sangrar novamente. Pulso e palpitações do coração perigosamente debilitados. Veio um sacerdote e ele fez uma confissão geral e recebeu o viático. Estava pronto para morrer em paz. Caiu inconsciente e, ao recuperar a consciência, se deu conta por sua respiração que sua morte estava próxima. Sua sogra lhe levou a água da gruta de Nossa Senhora do Mosteiro de Hongoshi. Nesse momento, estando em coma, Takashi conta que escutou uma voz que lhe dizia: "Peça a Maximiliano Kolbe que reze por ti." Extraordinariamente, contra todos os prognósticos médicos de seus companheiros e o seu próprio, o Dr. Takashi se recuperou no dia 5 de outubro, quando a persistente ferida da face se curou e deixou de sangrar. Então ele se recuperou e foi colaborar na refundação da universidade, para animar os residentes de Urakami a voltar a povoar o deserto atômico no qual se tornou seu bairro, e a velar pela criação e futuro de seus 2 filhos. Incrivelmente, o Dr. Nagai teve ainda mais 6 anos de vida, se bem que a partir de julho do ano seguinte, teve que ficar permanentemente na cama. Começou a escrever livros sobre suas próprias experiências, sobre a doença atômica, sobre os efeitos da irradiação em plantas, animais e seres humanos, e sobretudo contra a guerra, especialmente a mais perversa guerra atômica. No total, escreveu uns 12 ou 13 livros. Vários amigos se ofereceram para encontrar uma nova esposa entre as viúvas da guerra, para ajudá-lo e a seus filhos. Considerou seriamente a ideia, mas decidiu que não. Explicava em um de seus livros por que não quis. "É uma coisa terrível para uma criança perder sua mãe. Muito pior que perder o pai. Meus 2 filhos têm recordações belíssimas de sua mãe. Introduzir em suas vidas a uma madrasta só os confundiria mais." Mas ele também tinha outra razão pessoal. Seus filhos se pareciam muito com a mãe, sobretudo sua filha. Quando Kayano estava ao seu lado, não tinha como esquecer Midori nem pensar em eleger outra pessoa. Finalmente, no dia 1º de maio de 1951, foi ao encontro de Midori depois que seu corpo se apagou, com apenas 42 anos de idade. Midori lhe acompanhava espiritualmente em toda sua larga doença e ele a recordava em detalhes, compartilhando maravilhosas recordações dela em vários de seus livros. Foi enterrado ao seu lado. Takashi escolheu como epitáfio na tumba de sua esposa: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra." E na sua, "Somos servos inúteis. Fizemos apenas o que tínhamos que fazer."